Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 10 de julho. Bora para nossa análise do dia. Hoje nós tivemos ontem, né? Na verdade, hoje a continuação de um dia bem atípico das tarifas de 50%, né? Que os Estados Unidos taxaram, né, sobre os seus cidadãos, né? Que essa aqui é uma tarifa para os cidadãos americanos, né? Que vai contribuir com que eles não comprem os produtos brasileiros, assim o Brasil vai perder mercado ali nos Estados Unidos, né? Vai ficar impraticável. Bem, o Donald Trump ele enviou uma carta também falando sobre perseguição política, né? Que aqui no Brasil ela está quanto mais, principalmente para um lado de um espectro da política, né? Mas hoje, né? Então, olha só. Ontem nós tivemos a ata, né? A ata do FONC e o dólar ele já deu 3 horas, né? Ele já deu uma corridinha e depois saiu a notícia, né? Que isso aqui foi break news, não tem como antecipar. Então, o câmbio ontem ele chegou a 2,5 de alta, né? Enquanto que o nosso mini índice ele também correu 2,5. Eu acho que ele chegou até 3% de queda. Bem, bora começar aqui pelo câmbio. Primeiro, dia típico, né, galera? Então, o mercado desse jeito, quando ele sobe muito, subindo 2,5, a tendência é um pouco ele realizar logo na abertura, né? Foi o que aconteceu. Mas o mercado que eu entendo aqui para vocês tá lateral, né? Por quê? Por causa dos DIs, né? Os DIs eles também deram um spike para cima, né? Então logo na manhã eles estavam numa alta, alguns de 1%, de 0,70, 0,80, meio por cento e depois baixaram, né? Aqui a ponta mais curta, alguns também estavam levemente alta, né? Eles estavam numa leve alta. E agora eles estão flat, trabalhando de forma mista. O mercado ele está esperando notícia, tá? O mercado está esperando notícia. Então isso aqui foi bom, né? De uma certa forma para nossa bolsa, porque os juros ele manda no mundo, né? Então ele estava em alta, mas devolveu, né? Chegou até a ficar aqui, olha só, uma alta de 1,5%, 1,5 para cima, né? Positivo. E foi só devolvendo, tá? E agora tá meio flat, trabalhando esse day foot, tá trabalhando na alta, né? Uma leve alta. Dólar fez um movimento bem similar, né? Bem similar. Só que ele ontem, né? Ontem eu explicando mini índice, vejam o vídeo de ontem que ele fez dois movimentos que o mini índice faz, né? Hoje o dólar ele fez um que enganou o pessoal, né? Olha só, chamando o comprador, né? Para depois só cair. Tá, dólar. Então a gente veio aqui, eu gosto de ver esse site, tá? Money Times, mas também esse Financial, né? Financial Juice, muito bom também para ver as notícias, né? Então o DXY, né? Na abertura, olha só, ele abriu gap de baixa, tá, galera? Tarifa não foi só para o Brasil, foram para outros países, né? Japão, alguns outros países demais, mas para o Brasil foi de 50%, né? Outras foram 20%, 10%, mas o Brasil foi uma intimidação, né? Literalmente. Então, DXY na baixa, né? Um gap de baixa, mas depois começou a trabalhar de forma altista, né? Inclusive ele deu um pequeno, eu acho que deu um pequeno spike aqui que nós tivemos
Deixa eu ver aqui o nosso calendário. Que nós tivemos. Eu acho que foi 9,6. Isso. Pedidos iniciais de seguro-desemprego. O DXY, ele deu um pequeno spike. Isso aqui 9,6, isso. Deu um pequeno movimentação para cima, mas depois que renovou ela, aí ele ficou numa tendência de alta, né? Ele já meio que veio, devolveu o movimento, né? Olha, daqui ele tá trabalhando, pode ser que ele puxe essa liquidez para cá para cima, ou então se ele perder ele volte a tocar essa liquidez, né? Então o dólar ele ficou num gap de alta, tá? Amanheceu num gap de alta de quase 60%, né? Aliás, 0,60% de alta, mas ele fez um movimento aqui que eu achei interessante, né? Que é essa compra aqui em cima da CME. Só que depois ele perdeu, né, a força, entraram batendo na venda e ele veio buscar aqui o 600, galera. E esse aqui é um movimento que eu falo aqui para vocês. É um movimento muito bom, né? Quando ele não lateraliza aqui, né? Quando ele não lateraliza aqui no 5, né? Que a gente tem aqui o 600, né? Quando ele não lateraliza aqui em cima do 5, né? Bem verdade é essa. Ele não lateraliza, porque quando ele quer lateralizar, ele vem para romper, né? Só que ele vem numa, toca no 600, aqui foi uma excelente compra. Na modalidade scalp, sim, né? Na modalidade scalp, sim. Olha só, ele subiu até uns 30 pontos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, quanto ele foi lá, foi do 600 ao 637, praticamente, né? Ele voltou na VWAP. O alvo era VWAP, tá? E depois aqui, olha só, não teve, né, de novo a pessoa, os players de mercado não quiseram defender, porque aqui no 600 tem exportador e importador defendendo, né? Mas os DIs, eles começaram a entregar, né, galera? DI, deixa eu trazer de volta aqui. Cadê os DIs? DIs. Cadê os DIs? Tá. Mas os DIs eles começaram a entregar, né? Fizeram aquele movimento de baixa. Então, o câmbio fez a mesma coisa, né? Trabalhou em cima. Aqui a gente tem a primeira Petax, obviamente que eu já anotei aqui para nós, né? As Petax nós não tivemos uma grande oscilação de uma para outra, né? A gente ficou na casa do 540, 46, 45 praticamente, 45,5, né? E o preço ele ficou trabalhando em cima do preço futuro. Sendo que aqui a gente já tem a nossa Petax final, ele só buscou o preço futuro, né? Vocês sabem que o câmbio aqui no Brasil e unicamente no Brasil ele é formado no preço futuro e não no preço à vista, que o preço à vista é justamente esse aqui, né? A Petax à vista. É bem verdade que o mercado nós temos o spot, primeiro spot do dia, onde o mercado ele se trava, onde ele tem uma certa região, tá? E aqui o spot final, que é o nosso D0, né? Então o mercado ele já veio, já trabalhou aqui na Petax futura, que está em 72, 572,5 e já trabalhou lá em cima, né? 572,5. Essa última Petax está errada. Mas esse é o preço futuro, aliás, Petax futura final. Então o mercado, olha só, fez a primeira Petax futura, né? Que eu entendi que aqui, galera, quando ele mudou, né, de range, quando ele veio aqui que ele veio com força, né, o pessoal não defendeu mais o 600, ele veio até aqui, inclusive ao 63, né? Eu acho que daria uma compra no reflexo no 75.
mas ele não nem conseguiu buscar, né, de novo. Então ele ficou trabalhando na tendência de baixa. Ele fez a Petax Futura primeiro, né? E aqui o spot do dia, aqui embaixo, onde a gente tem a média contratual do ajuste. Tá, isso do ajuste que, cadê o nosso ajuste? O nosso ajuste tá aqui embaixo, né? Tá bem aqui. Deixa eu trazer essa média pro horário correto, que é às 4 horas da tarde, né? Então tá aqui, sai a média. A média ela tá aqui em cima, na verdade. E não teve força para buscar o ajuste de hoje, né? E nem para buscar o preço à vista. Só que bora ver o que vai acontecer ainda, né? Porque os juros ele tá de lado, tá esperando algum tipo de notícia. Deixa eu tirar essas VWAP ancorada, né? Que elas servem como pontos, né? Ela serve como pontos aqui de liquidez dos players que eles ficam especulando em cima das nossas Petax, né? Então olha só, o preço ficou trabalhando em cima do preço futuro, né? Já não é de hoje que ele tem feito isso, né? Ele trabalhou em cima do preço futuro aqui, vem trabalhando em cima do preço futuro, não busca o preço à vista, tá? Então é bem interessante, você tem que entender isso que no câmbio, né? Das nossas Petax. E tá. Então o preço ele ficou trabalhando aqui, né? Fez uma liquidez maior no 575. Deixa eu mostrar aqui, né? Aqui a nossa liquidez, né? 576, 575 nessa região, tá? E fez um movimento bem interessante, né? Onde ele chamou o comprador, aqui a gente pode denominar isso de ele faz uma liquidez aqui, né? Chama o comprador aqui, não consegue nem buscar a média contratual, a VWAP e lava essa liquidez, né? Que é a varredura de liquidez, que é o Liquid Sweep, né? Este movimento que é bem contra-intuitivo. É bem verdade que os players eles estão tentando trabalhar, né, de forma um pouco mais compradora em cima do preço futuro. Então é por isso que é interessante se entrar aqui, né, ter o stop justo, né, um stop pequeno, para que se ele subir já faz parcial, coloca no bolso e traz o preço de entrada, né? Se ele tirar já aí o mercado ele tem essa, o mercado é soberano, né? Então, para o mercado hoje, eu entendo que foi apenas isso, né? Teria uma região aqui no 50, né? No 550 seria um pouquinho mais interessante de defender aqui onde está meio por cento. Olha só essa defesa, né? Providencial. É bem verdade que ele vai ficar trabalhando agora nesse range, tá? Cuidado, galera, com notícia, cuidado, né? Que hoje vai ter notícia, pode ter notícia política e ele já devolveu um pouco, mas está lateralizado aqui, vai querer carregar essa liquidez para algum dos lados, né? Tá. Mini índice, eu coloquei aqui no gráfico, tá de 1 minuto, porque o de 2 minutos, pessoal, tá bugado para mim. A bem verdade é essa, olha só. Tá bem bugado, né? Então tá aqui num gráfico de 1 minuto. Mini índice. Mini índice, ele trabalhou, né, de uma forma logo na baixa por causa dos nossos DIs, né? Ele renovou bem cedo a mínima, chegou a ficar quase 0,5% de queda, mas depois trabalhou, né, de uma forma mais altista, que foi um pouco mais contra-intuitiva, né? Porque olha só, a abertura do mercado à vista deu um fôlego a mais, juntamente com a abertura do mercado americano, né? Que praticamente trouxe o nosso mini índice para o lado positivo, né? Então a gente teve aqui a abertura do mercado à vista. Olha só as nossas ações.
o índice BCIC, né, que é o índice comoditizado, que é esse aqui pontilhado. Ação bancária, né, o setor bancário em azul, né, e as mais fortes, que é a Vale, aqui a Vale, a Petro 13 e Petro 4, performando na alta, né? A Petro está trabalhando numa leve alta, né? Mas a Vale ficou até bem, trabalhando de forma bem positiva mesmo, né? Liderou aqui, praticamente quase chegou, acho que chegou a 5, né? 5% de alta em um dia. Correu bastante, né? Então, as outras ações, né, trabalharam de forma negativa. Aqui a gente tem a nossa linha zero, né? E aqui forma negativa e aqui forma positiva. O que fez com que o nosso mini índice devolvesse parte do movimento, né? E mais a abertura do mercado americano, a gente tem aqui o nosso EWZ, olha só, trabalhou, né, numa tendência pouco mais lateral, só que para baixa, mas depois puxou, né, e trabalhou e está trabalhando aqui no menos ponto menos 1,63, né? E aqui na baixa também o nosso BR Titãs 20, né? Que são as nossas ADRs lá nos Estados Unidos, tá menos 1,45 de queda, trabalhando na baixa, né? A gente teve aqui, inclusive, eles estavam trabalhando um de forma positiva e o outro trabalhando de forma negativa. Nós já chegamos a ficar assim, né? Durante o pregão na manhã, tá, galera? Então esse foi um movimento, né, um pouco mais de devolver, um movimento que já foi feito ontem, né, mas o mercado ele trabalhou de uma forma, preço um pouco mais granulado, mais brigado. Eu não achei que ele fez grandes movimentações, né? Não achei que ele fez umas movimentações mais seguras. Mas é isso aí. O mercado está ajustando posição e até à tarde a gente pode ter notícias. Então, se for fazer trade, tem que ser com stop, não adianta, tá? Eu entendo que para o mini índice tá melhor para a compra até então, mas se vier alguma notícia um pouco mais forte, pode ser que ele mude esse drive, né? Pode ser que para o mini índice seja ruim, para nossa bolsa e para o câmbio seja bom. No caso do dólar, tá? Então, galera, eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Tomem cuidado, coloquem o stop, se inscrevam no canal, compartilhem, galera, e ativem o sino de notificações, tá? Qualquer dúvida, deixem um comentário aqui embaixo. Até mais, valeu!